Aleluia. Glória a Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe a amada igreja, os amados irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Firmes na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Sempre prontos para adorar, para exaltar o Cristo, né? Porque Ele é digno e a honra e a glória seja sempre dada a Ele. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, louvado seja Deus. Aleluia. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estivemos em Ourinhos na sexta-feira e a pastora Maria José, ela, louvado seja Deus, mandou uma saudação para toda a amada igreja, agradeceu pelas orações da amada igreja, né? Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Abra a palavra do Senhor nesta noite, querido, em João capítulo 7. Aleluias. Evangelho de Jesus Cristo, que é narrado por João, no capítulo de número 7. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém? Nós vamos ler o versículo 37 e o versículo 38. Aleluias. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. Glória. O 39 também, amém? Vamos ler o 39 também. Glória a Jesus. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pode se sentar, meu querido, amado irmão e irmã, para nós adorar, receber a palavra que o Senhor já nos tem concedido. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Eu estava ministrando, né? Ou melhor, eu estava buscando da palavra do Senhor. Aleluia. Para a ministração da palavra, para, aleluia, que o Senhor pudesse falar ao nosso coração. E o Senhor, aleluia, me levou a este versículo bíblico. Louvado seja Deus. E, amados irmãos, nós vemos que o Cristo, o Senhor, aquele que está sendo adorado, exaltado nesta noite, nesse lugar, amém? Aleluias. Ele se levanta, né? E se declara a fonte da água viva, né? O texto que nós lemos nos diz que no último dia, o grande dia da festa, aleluia, amém? Aleluia. Esta festa era a festa dos tabernáculos. Esta festa era uma das festas principais dos judeus. O historiador Flávio Joséfo menciona que esta fosse a mais principal, a mais essencial, a melhor festa em que os judeus comemoravam, festejavam, se alegravam. Esta festa, ela é chamada festa dos tabernáculos, ou a festa, né, das tendas, das cabanas, Sucote, porque esta festa, ela, justamente no último dia, e como diz aqui a palavra,
no último dia, o grande dia da festa, porque neste último dia, era o dia da grande Hosana. E Hosana não é uma pessoa, Hosana não é uma mulher, pelo nome Hosana, mas Hosana significa Deus, o Senhor, salva-nos, socorre-nos, ajuda-nos, Senhor. Hosana, nas alturas, clamaram ao Senhor, quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, e o povo clamava, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas, porque estavam dizendo, aquele que vem de cima, aquele que vem, socorre-nos, ajuda-nos, aquele que vem do alto, aquele que vem do céu, ajuda-nos. Você está entendendo, amado? Louvado seja o nome do Senhor. E este era o ápice da festa, é o grande dia da Hosana. Durante 7 dias eles celebravam, eles derramavam água no templo, todos os dias, para glorificar, para exaltar a Deus. Amém? Aleluia. Nós falaremos mais sobre isso. Agora, Jesus se levanta e se declara naquele momento que Ele é a fonte da água viva. E nós bem sabemos, amados irmãos, que no mundo caracteriza-se uma constante sede. O mundo tem sede em todos os aspectos, Nós vemos muitas vezes que não é só a sede literalmente falando, como aquela sensação da vontade de beber água. Não é somente isto, porque quando nós falamos de sede, quando nós falamos sobre vontade, quando nós falamos sobre esse desejo, no sentido do desejo, nós sabemos que há muitas coisas nesse sentido. Nós temos sede de paz, nós temos sede de graça, nós temos sede de amor de Deus. No mundo tem sede de poder. Quantos não têm sede de poder? Quantas vezes você não vê um título de um filme dizendo sede de vingança? Porque é tudo desejo, é nesse sentido. Então a sede, ela é bastante genérica, nesse aspecto, amado? Aleluias. E tem todo tipo de sede. Nós temos sede de amor, nós temos sede de tudo, querido. Nós sentimos esse anseio, nós sentimos essa vontade. O Senhor Jesus, Ele diz que bem-aventurados que têm sede, fome e sede de justiça. Amém? Aleluia. Agora, queridos, nós temos que entender que o grande problema é que para cada tipo de sede, exige-se uma fonte. Nós falamos aqui, caracterizamos alguns tipos de sede. E cada sede dessa natureza, existe para ela uma fonte. Porque sempre vai ter uma fonte para saciar a sede de alguém. Não importa qual seja, esse tipo de sede, aleluia. E aí que está o problema, porque muitos, eles vão matar a sua sede justamente nos lugares errados. Eles vão querer se saciar a sua sede nos lugares obscuros, nos lugares que não vão de fato saciar, e principalmente saciar a sua alma. Você está entendendo nesta noite, querido? Glória a Jesus. Então nós vemos aqui no texto, como eu já disse, que nós lemos, no grande dia da festa dos tabernáculos, Jesus,
ele se levanta e faz um dos maiores convites das Escrituras. Versículo 37: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Então você imagina, eles estão numa grande festa, eles estão celebrando. Agora Jesus está presente na festa, e de repente Jesus se levanta a sua voz e diz em alto e bom tom: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia, glória a Deus. Você consegue imaginar isso? O Cristo Salvador, aleluia, naquele lugar, falando para aqueles homens, judeus, sacerdotes, instruídos na lei, e dizendo para eles, diante de uma grande festa: vocês têm sede? Venha a mim e beba. Aleluias. Agora, nas palavras de Jesus, é justamente quando o homem sente sede de Deus. Quando o homem sente sede de Deus, ele encontra Jesus Cristo. Aleluia. Quando o homem sente sede de Deus, ele encontra a verdadeira fonte. Ele encontra nesta fonte a água viva. Aleluia. Porque, aleluia, o homem, quando ele vai sentir sede, porque ele sente muita sede, mas quando ele tem sede de Deus, ele precisa de Deus, ele acha o Cristo, e ele acha a fonte, a água viva. Louvado seja Deus. Você está me entendendo, amado? E esta era a festa dos tabernáculos. 7 dias eles estavam celebrando a colheita, a bênção de Deus, a provisão de Deus, mas eles também estavam celebrando a proteção de Deus, o livramento de Deus. Aleluia. Porque nesta celebração eles estão relembrando os 40 anos que Israel peregrinou pelo deserto, os 40 anos que Israel foi abençoado ali por Deus, Deus trazendo provisão para Israel, enquanto Israel habitava em tendas, em cabanas. Por isso a festa dos tabernáculos, aleluia, é para glorificar a Deus, por causa dessa peregrinação, e de Deus abençoar o povo, depois da saída do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? E quando nós falamos sobre isso, nós sabemos que vão se destacar o livramento, primeiramente nesse livramento, na saída do Egito, porque em Êxodo 14, depois da passagem do Mar Vermelho, a Bíblia vai dizer que Deus livrou Israel, porque eles estavam sendo perseguidos por Faraó e seus cavaleiros, e eles todos morreram, naufragaram, quando as águas do mar se fecharam. Aleluia. E Deus livrou o seu povo, que chegou do outro lado, cantando o hino da vitória. Aleluia. E os demais livramentos, todos eles, porque em cada batalha de Israel, Deus bradava do céu e abençoava e guardava e ajudava o seu povo e trazia vitória. Aleluia. Quando nas provisões de água, a Bíblia vai dizer em Êxodo 15 que Deus, Ele faz com que as águas de Mara se tornam saudáveis. As águas eram amargas, o povo estava com sede, e eles chegam para beber a água, não dá para tomar, porque a água, ela é salobra, ela é ruim, ela é amarga, mas Deus abençoa, aleluia, e as águas se tornam doces, saudáveis, e o povo ali sacia a sua sede, aleluia.
A Bíblia vai dizendo que por 2 vezes Deus fez jorrar água da rocha. Em Êxodo 17, Deus, quando o povo tinha sede, clamou a Moisés. Moisés fala com Deus. Deus diz para Moisés: eu vou estar sentado sobre a rocha. Pegue do cajado, do bordão, e fere a rocha. E quando Moisés feriu a rocha por 2 vezes, aleluia, da rocha saiu água, louvado seja Deus. Da rocha, entre as rochas, minou água, minou uma fonte. O povo foi saciado, eles beberam da água, da provisão de Deus ali. Mas a Bíblia também vai dizer, aleluia, que em Números capítulo 20, quando Israel estava também com sede, clamaram murmurando para Moisés, que melhor fosse eles ter ficado no Egito, do que agora morrer de sede no deserto. Deus estava indignado com o povo, mas assim ainda Deus disse: Moisés, fala com a rocha. Aleluia. E Deus manda Moisés falar com a rocha, mas Moisés ele vai e ele bate na rocha 2 vezes. E quando Moisés bate na rocha, jorrou água. Deus se indignou contra Moisés, porque Deus disse para ele falar com a rocha. Mas mesmo assim, Deus saciou o seu povo, aleluia. Não faltou água, não faltou provisão para o seu povo, ainda que Deus ficou indignado, não só com o povo, mas até com Moisés agora. Você está entendendo, querido? Aleluia. Você pode adorar Jesus. Sabe por quê, querido? Porque por mais que a gente falha, por mais que a gente erra, por mais que às vezes Deus fala com ela e nós bate nela, aleluia, Deus ainda assim é misericordioso, Ele é bom demais, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Isso eu estou dizendo com respeito às situações da nossa vida, porque às vezes tem coisa que Deus fala, Deus só instrui, e a gente parece que quer, pensar que pode pegar o cajado e bater. E aí Jesus, acho que fica indignado com a gente, muitas vezes, querido. Mas, mesmo assim, Ele é misericordioso, e Ele é bom demais, amém? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Também na provisão de alimentos, em Êxodo 16, Deus mandava pela manhã o maná, o pão do céu, e à tarde Ele mandava codornizes. O povo comia, se alimentava do maná, comia a carne das codornizes, aleluia. Mas chega também a Bíblia dizer, em Números 11, que o povo murmurando, reclamando, cansado do maná, querendo carne. Aí a Bíblia vai dizer que Deus fica indignado, mas Deus manda codornizes em grande abundância, e Deus diz assim: olha, vai sair até pelos vossos narizes a tanta carne que vocês vão comer. Mas o Deus provisionou o povo, não faltou alimento, não faltou, mesmo na indignação, mesmo na murmuração do povo, Deus abençoou. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo, igreja? Agora, queridos, nesses versículos que lemos, nós vemos aqui que Jesus, o Senhor, Ele nos apresenta 3 verdades, aleluia, porque Ele se revela como aquele presente, aquele que está presente no cumprimento dessas verdades. Essas palavras de Jesus,
As poucas palavras de Jesus, naquele dia, o grande dia da festa, ela traz uma graça, um poder absoluto para nossas vidas. Amém? E para a vida de todo aquele que venha crer nele. Amém? Aleluia. A primeira dessas verdades: porque todas as almas têm sede. Amém? Todas as almas têm sede. Versículo 37, só na parte inicial. Se alguém tem sede, Jesus diz: se alguém tem sede, aleluia. Agora, queridos, nós já falamos aqui, Jesus não está falando literalmente da sede física, ele não está falando da sede de água, né? Aleluia, essa necessidade de beber água que o ser humano tem. Ele está falando de uma necessidade interior, ele está falando de uma sede espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Uma sede que todos têm, uma sede que precisa ser saciada. Todos têm essa necessidade, querido. Não há ninguém na face dessa terra que não sinta isto, que não tenha esse anseio, que não deseje em algum momento da sua vida, que não sinta esta sede. É verdade que para alguns eles sentiram sede, mas ela passou, mas sentiram, porque tem essa necessidade. Você está entendendo, amado? Agora, Jesus diz: se alguém, aleluia. Jesus não está dizendo que os espirituais sentirão sede. Jesus não está dizendo, amados, que os religiosos sentirão sede. Ele não está dizendo: olha, os escolhidos, os salvos, os cristãos vão sentir sede. Não, Jesus não está dizendo, porque Jesus, ele não separa ninguém, ele não está separando nenhuma classe, nenhum grupo de pessoas. Ele está dizendo simplesmente: se alguém tem sede. Amém? Aleluia. Então ninguém é excluído, porque todos sentirão esta sede, porque todos terão esta sede. Louvado seja o nome do Senhor. Você está me entendendo, amado? Não é a igreja que vai sentir essa sede, aleluia, é toda a humanidade, cada ser humano individualmente tem sede de Deus. Ele pode não entender, ele pode não compreender, ele pode não aceitar, ele pode não querer, mas ele sente sede de Deus, porque a alma dele sente sede. Amém? Aleluia. E é justamente nisso que eu quero dizer, porque na quarta-feira, né, o nosso irmão missionário Paulo, ele ministrou a palavra na igreja, e ele falou justamente do Salmo 42, aleluia, aonde o salmista declara a sua sede de Deus, mas a sede que tem a sua alma. No versículo 1 e 2, ele diz: como o servo anseia pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede, aleluia, sede do Deus vivo, aleluia. E ele ainda diz: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, aleluia. Veja, amados, que o salmista não só declara a sede que ele tem de Deus, o que ele está sentindo na sua alma, mas ele chega a ponto de dizer: quando é que eu vou estar na presença dele? Aleluia. E para estar na presença dele, tem que morrer, querido, não é? Eu posso orar e dizer:
eu busquei a presença do Senhor, estava na presença dele em oração, mas verdadeiramente estar na presença dele vai ser estar lá com ele, aleluia. Você está entendendo, amado? Porque ele está dizendo, olha o que ele está dizendo aqui, olha, quando que eu entrarei e vou me apresentar perante a face dele, aleluia. Tamanha era a sede que ele tinha de Deus, amém, aleluia. O profeta Isaías, ele diz em Isaías 55:1, assim, ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, aleluia. E ainda no versículo 3 ele diz, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, aleluia. Então veja, queridos, vinde às águas, vós todos que têm sede, todos sentem essa sede, todos sentirão essa sede, todos desejarão, almejarão, sentirão, aleluia. E está dizendo o profeta, pelo Senhor, por Deus, na revelação do Senhor está dizendo, é Deus falando, você que tem sede, vinde às águas, amém? Agora ele diz, e a vossa alma viverá. Para que a alma possa viver, ela precisa sentir esta sede, mas não simplesmente sentir, ela precisa buscar a fonte, e ela precisa beber desta água espiritual, aleluia, porque aquele que vive é aquele que buscou da fonte. Aquele que vai ter vida é aquele que saciou a alma, é aquele, aleluia, que encontrou a fonte, Jesus Cristo, e ele bebeu dessa água, então ele viverá. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Você pode adorar o Senhor nesta noite, oh, bendito seja Deus. Vai viver a alma, vai, mas para viver tem que beber da fonte. E para beber tem que sentir essa sede, e se sentir a sede, beba dessa água, e viva. É isso que diz as Escrituras, querido, é isso que está aqui relatado, é isso que Jesus está dizendo, olha, esta verdade se cumpre em mim, eu que sou a fonte, ele está dizendo, eu que sou a fonte. Você está entendendo, querido? Aleluia. Mas Jesus também disse, tem sede, se alguém tem sede, não pelo fato de somente sentirem, que tem sede, mas de reconhecer a necessidade de saciar essa sede, de reconhecer a necessidade espiritual, daquilo que ele precisa. Louvado seja o nome do Senhor, querido, é isso que importa. Como eu já fiz menção aqui, em Mateus capítulo 5, versículo 6, o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O Senhor Jesus, ele não está falando da justiça dos homens. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. Você é bem-aventurado porque tem fome e sede de justiça dessa terra? Não, porque você tem sede e fome de justiça, a justiça que vem de Deus, a justiça do Todo-Poderoso, aleluia, a justiça do justo juiz, a justiça do Todo-Eterno, aleluia, do glorioso, do majestoso, a justiça dele para a minha vida e para a sua, aquilo que vai se cumprir, querido, aquilo que vai se revelar na nossa vida, aquilo que vai se revelar na vida da igreja, esta justiça, amado. Eu tenho sede, você tem sede, ainda que nós
temos também a sede de ver a sede, temos sede de ver a justiça, né, acontecer neste plano terrestre, em muitas áreas, né, principalmente na política, que é coisa terrível, né, mas, por isso que a igreja tem que ficar longe da política, a igreja, é orar pelos governantes, orar para ser bem sucedido o governo, pedir misericórdia para Deus dar direção e colocar pessoas de caráter e boas, que olhem pelo povo, isso sim, mas fora disso, amado, por isso que a gente tem sede de justiça também aqui nessa terra, né, por muitas coisas que a gente vê, que a gente lamenta, amém? Glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Essa é a primeira verdade. Quem tem sede, louvado seja Deus. Agora, a segunda, venha para o Cristo. Ainda no versículo 37, ele diz, quem tem sede, mas ele diz, venha a mim e beba, amém? Venha a mim e beba, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o Senhor Jesus, ele faz o convite, né? Mas esse mesmo, o convite dele sendo feito, nada acontece, né, de forma automática, né? É preciso uma decisão pessoal, né, da parte envolvida. O Senhor Jesus, ele convida. O Senhor Jesus, ele dá a palavra. Ele levanta a voz e ele chama. Ele convida para beber. Ele declara, eu sou a fonte. Venha a mim e beba. Ele faz esse convite, né? E justamente esse é o diferencial, né, na vida cristã, né? Para que o relacionamento, ele não seja, como a gente sempre costuma dizer, aquele relacionamento superficial, aquele relacionamento raso, né? Porque é preciso chegar à fonte, que é Cristo. Mas quando chega-se à fonte, quando se achega a Jesus, é preciso beber desta água. Não é só o fato de vir a Cristo, tem que beber da água, porque Jesus está dizendo, venha a mim e beba. Ele não disse só, venha a mim. É simples, para alguns, se achegar a Jesus, só, mas espera aí, bebe da água, bebe da fonte, Ele é a fonte, bebe da fonte, sacia a tua alma, aleluias. Você está entendendo, amado? Louvado seja o nome de Jesus. A alma do homem, ela foi criada para Deus, e não há nada, queridos, nada neste mundo que possa satisfazer a alma do homem, nada. A única coisa que satisfaz o homem, satisfaz a alma do homem, satisfaz o homem plenamente, é a presença de Deus. Alguém pode ter tudo na sua vida, pode ter tudo, amados, as maiores riquezas deste mundo, e ser uma pessoa completamente infeliz, ser uma pessoa vazia, ser uma pessoa, por quê? Porque ela não se chegou à fonte, e principalmente não bebeu desta fonte, porque a alma do homem, ela anseia por Deus, ela deseja Deus. Você está entendendo, amado? Louvado seja Deus. Então que adianta ter tudo nessa vida e viver infeliz, porque a única fonte que traz a verdadeira alegria é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, é o verbo vivo, Jesus, amém? Aleluia. Por isso que
Jesus ele não está fazendo um convite, né, para uma religião. Jesus está fazendo um convite pessoal. E esse convite é direto para Ele. Ele está dizendo: venha a mim. Venha a mim. Aleluia. Jesus ele não está mostrando um caminho, mas Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Venha a mim. Não foi o que ele disse lá em João 14? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não mostra um caminho, ele diz: eu sou. Então ele está dizendo: venha a mim. O missionário mencionou na quarta-feira, Mateus 11, 28. O Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, Jesus está dizendo: vinde a mim, amém? Quando Deus ele apontou o pecado de Israel, certa ocasião, através do profeta Jeremias, Deus disse assim, lá em Jeremias capítulo 2, no versículo 13, ele disse assim, ó: porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Aleluia. Então Deus está dizendo, através do profeta: o meu povo cometeu dois males, como ele disse. O primeiro, me deixaram. Primeira coisa, abandonaram Deus. E ele disse: me deixaram. Mas o segundo é que eles buscaram em outras fontes. Não foi só o fato de deixar Deus, não foi só o fato de abandonar Deus, mas aí eles cavaram cisternas rotas. Deus está dizendo: eles foram buscar em outras fontes, lugares que não retêm água. Não vão encontrar, e não vai ter, e não vai segurar água, porque não é fonte verdadeira. E esse povo, Deus estava indignado com o povo, com Israel, amém? Louvado seja Deus. Em Apocalipse 22, 17, o Senhor diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Você está entendendo, querido? Você pode levantar a mão para o céu e glorificar Deus. Jesus está dizendo: vem. Jesus está dizendo: vem. Jesus está dizendo: beba. Aleluia, de graça da água da vida. Aleluia. E Jesus também disse: e beba. Ele diz: venha a mim e beba. Amém? Louvado seja Deus. Esse, querido, é o sentido de não só ouvir, mas de vir, chegar à fonte, de receber pela fé, que é totalmente de graça. E a sede espiritual, ela só é saciada através deste relacionamento com Cristo. Tem jeito. É relacionamento. Ele disse: vem a mim e beba. Junto. Ele é a fonte, dele se jorra água. Relaciona-se com ele bebendo desta água, da fonte. Amém, amado? Aleluia. Então é o relacionamento. Venha a mim e beba. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo esta noite? Diga glória a Deus. Diga aleluia, Jesus.
Essa é a segunda verdade, né? Venha a mim e beba. Amém? A terceira, Jesus nos faz uma fonte, um manancial. Aleluia. Versículo 38, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, queridos, né? Já não é pelo fato de nós sermos saciados, já não é pelo fato, né, de nós tão somente bebermos, de chegarmos ao Cristo e bebermos da sua água, mas agora é também o fato de nós transbordar, é de fluir do nosso interior, aquilo que Jesus, ele se refere com respeito ao Espírito Santo, louvado seja Deus. É quando nós bebemos, é quando nós saciamos, e aí faz-se, torna-se, revela-se uma fonte em nosso interior. E o Senhor está falando com respeito ao Espírito. E como nós lemos no versículo 39, que ele dizia isso com respeito ao Espírito, porque o Espírito ainda não havia sido dado, aleluia, mas porque ele ainda não havia sido glorificado, e depois desta glorificação, hoje, eu, você, a igreja, todos que ouvem, vem a Ele e bebe, aleluia, recebe, oh bendito seja o nome do Senhor, porque é o seu Espírito. Então chegar a Ele, muitos chegam, mas beber essa fonte, receber essa plenitude do Espírito, e não somente receber, deixar fluir aquilo que você recebeu. É por isso que ele diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Você está entendendo, querido? Foi anunciado pelos profetas, é a palavra que nós conhecemos, é a palavra de vida, é a palavra da glória, é a palavra da graça dele. Joel, capítulo 2, 28, ele diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O profeta vinha anunciando, o Jesus, o Senhor já estava falando pelo profeta: olha, eu vou derramar na posteridade, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Agora ainda não, agora eu andarei com os meus, mas naquele dia eu vou saciar eles, eu vou ser uma fonte inesgotável para a vida deles, e eu vou enchê-los de tal forma que deles vão fluir. Aleluia. Você está entendendo, querido? Ezequiel, profeta, disse no capítulo 36, versículo 26 e 27: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. Aleluia, amém, aleluia. Deus faz uma mudança completa, querido. Eu sempre digo, porque o crente que está na presença de Deus, o cristão que adora, que exalta, porque lá atrás, naquele momento, Jesus tirou o coração de pedra, pôs um coração de carne e colocou o Espírito Santo na vida dele. É por isso que ele está adorando, é por isso que ele está exaltando, é por isso que ele está louvando nesta noite, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Nós já cantamos nessa noite o nome poderoso Jesus, aleluia.
o nome que é vida, o nome que é santo. Você está entendendo, amado? Em João 14, 16, 17, Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Agora Jesus está dizendo, tudo aquilo que foi já predito pelos profetas, agora eu estou afirmando para vocês. Agora estou aqui, confirmando, estou assinando embaixo, estou dizendo para vocês o que já foi dito. E Ele está dizendo, eu vou rogar ao Pai, Ele vai dar outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o reconhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia! Mas Ele vem para todos quanto o recebem, para todos quanto desejarem. Ele não é exclusividade da igreja, não é exclusividade de alguns, mas é para quem o deseja, para quem quiser receber, para quem quiser ser cheio do Espírito Santo, para quem quer que do seu interior flua rios de água viva, esse recebe. Amém? E Ele disse, esse Espírito, eu estou confirmando, ele foi predito, o profeta disse, agora eu estou ratificando, quando eu partir, Ele virá. Aleluia. Quando eu for, Ele vai vir. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Você está entendendo, amado? Por isso que você está aqui para adorar nesta noite, amém? Levanta a mão para o céu, diga glória a Jesus. Glórias ao Espírito Santo. Glórias ao Deus eterno, aleluia. Queridos, estas verdades, elas são absolutas, amados, amém? E nós estamos vivendo o cumprimento de todas essas palavras, de todas as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São verdades absolutas para a igreja. Não tem como não tem como contestar, querido. Não adianta. O homem pode contestar, rasgar a Bíblia. Aí eu rasgo a Bíblia, eu faço, eu aconteço, eu ponho fogo na Bíblia, eu não sei o quê. E daqui a pouco ele está lá, de joelho lá, falando, Jesus, misericórdia. E Jesus pega pela mão, e Jesus, aleluia, coloca o Espírito Santo, e aí, aquele que um dia queimou, rasgou, ele vai pregar o Evangelho, ele vai pregar a palavra, ele vai glorificar, porque o Espírito Santo estará sobre e dentro da sua vida, aleluia. Você pode adorar nesta noite. No grande dia, no Rosh Hashanah, o grande dia da festa, o dia da grande hosana, Ele se levantou com a voz forte: quem tem sede, venha a mim e beba. Pode jogar água no templo todos os dias desta festa, mas a verdadeira fonte sou eu. Ele está dizendo, aleluia. Você está entendendo, querido? Essa é a fonte que você sacia, querido. É dessa fonte que você vive. Amém? Você pode adorar Jesus. Se coloque em pé nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.